Capítulo 8 de Romanos, um pouquinho de tempo. Isso da igreja para a igreja é um propósito eterno. Quem que vocês abriram? Romanos 8, 28 e 29. Nosso Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo. Quanto aos que de antemão conheceu, também para serem conforme a imagem do seu Filho. Pai, mais uma vez te damos graças, Senhor. Em nome do teu santo nome, que é o mais alto, que está acima de todos os tronos, espadas e poderes, Senhor. Está sentado nas alturas, governando com poder e retidão. Exaltamos que fazemos parte desse governo. É cheio de graça, misericórdia, amor, bondade, justiça, longanimidade, Senhor. Como é maravilhoso pertencer a esse reino. E além desse rei ser maravilhoso, ter nos comprado da escravidão na qual nós pertencíamos, Senhor. Pelo poder do sangue do seu único Filho, Ele nos fez teus filhos amados. Como vamos ver hoje, como o Senhor ama o seu povo, como o propósito eterno do Senhor alcançou a cada um de nós, Senhor. Nós somos gratos a Ti, nossos corações se derramam diante do Senhor mais uma vez, em gratidão, porque é a única coisa que podemos oferecer ao Senhor. A Ti pertencem todas as coisas. O Senhor é a nossa salvação. Pai, seja exaltado nesses poucos dias que vamos passar aqui, Senhor. Que todas as coisas possam ser glorificadas por meio da pequena porção do seu corpo que está aqui. Mais uma vez agradecemos a presença dos nossos irmãos ali do Rio, Senhor. E juntos poderemos passar momentos aqui maravilhosos, Senhor. E somente é possível na pessoa de Cristo, aquele que nos tornou um só povo. Então, seja exaltado e glorificado mais uma vez por meio da sua perfeita e maravilhosa palavra. É tudo que a sua igreja precisa, para que os nossos dias não sejam dias bem-sucedidos, para que venhamos a nos alegrar no Senhor. Mais uma vez, te damos graça. Lembrando um pouco do que nós acostumamos a ouvir aí fora, por muitas vezes, né? Que os sonhos de Deus vão acontecer na sua vida. Pessoas dizendo, Senhor, eu quero os seus sonhos ao invés dos meus sonhos. Mas a Bíblia não jamais diz em nenhum momento que Deus sonha. Só diz que Ele é o Senhor sobre todas as coisas e os teus propósitos se cumprem. Porque Ele é o Senhor. Nós é que sonhamos e muitos dos nossos sonhos não se concretizam. Porque Ele é o Senhor. Né? E é sobre isso que vamos falar um pouco hoje. A igreja, um propósito eterno. Isso está muito enfático aqui nesses dois versículos que nós vamos ler novamente com os irmãos, que é os versículos tema para nós hoje. Vamos ler novamente. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto diz que o Senhor, na sua soberana vontade, o seu governo absoluto, faz com que todas as coisas venham contribuir para o bem dos seus filhos. Mas é para o bem daqueles que amam a Deus e também daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, o Senhor, como Deus eterno e soberano, lembrando um pouco da doutrina sobre a eternidade de Deus que o nosso irmão Léo trouxe para nós há algum tempo,
Isso muda toda a nossa percepção, nossa maneira de enxergar todas as coisas, inclusive as Escrituras. Porque a partir daqui nós percebemos que nosso Deus ele é eterno, mas não somente pensando no futuro, mas também para trás. Por isso, Pedro vai dizer que para Deus 1000 anos é como um dia. O Senhor não está preso ao tempo, irmãos. Não está preso a espaço algum. Mas nós percebemos que só estamos aqui hoje como igreja do Senhor por causa de um propósito. E é um propósito eterno. E é isso que nós vemos no versículo posterior. Vamos ler comigo. Porque o versículo seguinte, ele explica qual é esse propósito. Né? Essa palavrinha aí, porquanto, ela é uma conjunção coordenativa, que justamente ela serve para explicar e justificar o que vem anteriormente a ela. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Primeira palavra que a gente vê aí, que é muito importante, é que diz que porquanto, ou seja, ele vai explicar agora esse propósito daqueles que são chamados pelo Senhor e que todas as coisas o Senhor faz que venha contribuir para o nosso bem. Esse é o propósito. Se inicia com um chamamento, isso com um chamamento, porquanto, versículo 29, aos que de antemão conheceu. Isso inicia, revelado nas Escrituras para nós, irmãos, fazemos parte desse propósito do Senhor, se inicia com um conhecimento prévio. O texto é claro em dizer que o Senhor nos conhecia antes que viéssemos a existir. Porque lembre bem, ele é eterno. A história da humanidade sobre essa terra que é uma história curta. E muitos brigam, 7 mil, 6 mil, 200 mil, né? Até os malucos que viajam lá, ninguém vai provar o contrário, né? Aí fica a teoria, fica por aí. Mas a questão é que o Senhor é eterno e para ele não há tempo. Mas nós sim. Aprove ao Senhor para que seu propósito, vamos falar aqui, se cumprisse, nós fazermos parte, nós adentrarmos a este mundo. Essa pequena existência, né, do ser humano aqui na Terra comparada à eternidade desse Deus que tudo criou. Então, a primeira coisa é que ele de antemão nos conheceu. Então, de antemão, fala justamente sobre que o Senhor nos conheceu antes que existíssemos. Isso fala da sua onisciência. Porque se nós cremos que, de fato, o Senhor Altíssimo, ele é onisciente, sabe todas as coisas, temos que crer que o que diz na sua palavra é justamente isso. Ele nos conheceu antes que existíssemos. Nós não precisamos existir para depois ele nos conhecer, como alguns julgam. Não, o texto é claro em dizer. E de antemão, falando dos tempos eternos, irmãos. Antes de nós estarmos aqui, antes de nós viermos a este mundo de uma forma assombrosa, como diz Davi, e de fato a concepção é algo glorioso, o Senhor já nos conhecia. Isso nos leva a conhecer um pouco mais de Deus. Por isso, né, como o Léo fala, né, Deus é quem quis se revelar a nós, irmãos. Se Deus não quisesse revelar a nós, ele não se revelaria. Mas ele aprove a ele a sua gloriosa vontade se revelar a nós. E aqui ele diz que antes que nós existíssemos, antes que esse povo que ele ama e que agora também ama ao Senhor, que vive nesse seu propósito, antes que nós conhecêssemos a maravilhosa graça da salvação desse Deus maravilhoso, o Senhor já nos conhecia porque ele é onisciente. Simplesmente por isso. A próxima palavra aqui, importante, é o que está falando logo em seguida. De antemão nos conheceu e também os predestinou. O Senhor já nos conhecia. E para esses que ele conhecia... Irmãos, imagine assim. Já falei com a Amadeus no carro, né, Amadeus? Uma bacia de laranja podre. Essa é a humanidade diante daquele que é santo. Após o pecado, o Senhor sabia que nós iríamos pecar, que Adão ia pecar. Aquela árvore não foi plantada por acaso, Deus não foi pego de surpresa. Tudo por causa desse propósito aqui. Cristo não veio, né? O fogo da ira de Deus não veio consumir essa terra, como está aí no livro de Pedro também. Porque o propósito completo do Senhor de alcançar a todos os seus eleitos que ele conheceu de antemão ainda não
se fechou, ainda não se completou, irmão. Olha como o valor da igreja é intrínseco na palavra de Deus. Esse é o propósito, irmãos. Por causa disso que nós estamos vendo cachoeira, árvore aqui, mato ali, um carro estacionado, tudo isso é por causa desse propósito. Isso é glorioso demais e nós fazemos parte disso. Então a segunda palavra aqui é justamente que o Senhor nos predestinou. Aqueles que ele conheceu antes já tinham arquitetado um caminho para que nós viéssemos seguir. Um caminho pré-determinado pelo Senhor, que nós sabemos bem que no tempo oportuno nós encontramos o caminho, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Então o Senhor já nos conhecia e no tempo correto ele nos chamou, né, e nos levou até esse caminho, nos apresentou o caminho da vida eterna. Por isso a salvação ela é assegurada pela obra de Cristo. Porque um Deus eterno cumpre um propósito eterno. E a obra do sangue de Cristo derramado na cruz foi um sacrifício também para sempre, um sacrifício de uma vez só, um sacrifício eterno. Então o Senhor nos predestinou. Isso fala também sobre a sua onipotência. Ou seja, ele preparou um caminho pelo qual nós iríamos andar. O Senhor garantiu esse caminho para nós, irmãos. Então, fala do seu poder. Por isso que Cristo fez na cruz, foi consumado, é suficiente. Por isso a nossa salvação está pautada no que Cristo fez. Jamais no que nós poderíamos fazer. Lembra que nós éramos essas laranjas podres. Nossas justiças como trapo de imundícia. Ninguém conhecia o Senhor, ninguém jamais o buscava, ninguém jamais poderia o compreender, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas então o propósito do Senhor entrou na humanidade. E esse Deus que nos conhecia antes, preparou um caminho para que nós pudéssemos entrar nesse caminho que ele preparou para os seus filhos. E o terceiro ponto, para serem conforme a imagem do seu filho. Fala agora de um objetivo dentro desse propósito. O Senhor nos conhecia, preparou um caminho para que nós pudéssemos entrar nessa salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E agora diz que dentro desse caminho, dentro desse propósito, ele tinha o objetivo de sermos transformados à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Aqui nós estamos sendo transformados de glória em glória, através da comunhão, os meios de graça, a oração dos santos, os louvores, a sua bendita palavra que causa todo esse impacto, toda essa mudança dentro de nós. Por isso nós somos o povo da palavra, né, irmão Fábio? A nossa marca é essa, irmão. Tira a palavra, não existe igreja. Porque Cristo, o próprio cabeça da igreja, é o Verbo encarnado. Deus Pai fez todas as coisas através dele. E a nossa vida está totalmente pautada e assegurada na sua palavra. E a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Esse é o propósito final. Coisa maravilhosa. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O propósito de Deus muito esclarecido aqui, irmãos, é que Deus Pai, na eternidade, não queria simplesmente ter um filho unigênito, mas queria fazer dele o primogênito também. E para que ele se tornasse o primeiro, era necessário que viesse mais. Olha que coisa gloriosa que está nesse versículo. Esse é o propósito. Deus Pai, na eternidade, não queria que o seu filho, tão glorioso, majestoso, santo como ele, ficasse só. Lembrando daquela mensagem que Cristo falou? Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai dar muitos frutos. Cristo estava falando justamente acerca da sua morte e ressurreição. E é sobre isso que nós vamos falar agora, passando por alguns textos. Está vendo como é claro esse propósito? Qual é o propósito? O Pai queria que o seu Filho unigênito também se tornasse o primogênito, dentre muitos irmãos. E como nós falamos, é por causa disso que Cristo ainda não veio.
Não alcançou todos aqueles que ele conheceu de antemão. Ainda tem muitos irmãos nossos espalhados pelos 4 cantos da terra que o Pai vai colocar nesse caminho, que é o seu próprio Filho, né? Que vai transformá-los, como está fazendo conosco, a imagem do seu primeiro Filho. Para que então se cumpra esse propósito dele ser o primeiro filho dentre muitos. Então Deus Pai queria que seu filho tivesse muitos outros irmãos. E a gente começar a ver esse propósito, Senhor, entrando, irmãos, na existência humana. Vamos abrir o livro de Gênesis. Vamos tentar ser um pouco mais rápido. Gênesis 3. A Bíblia diz que o Senhor então criou os céus e a terra. E o Senhor começa agora, então, a colocar em vigor o seu propósito, o seu projeto, muito bem arquitetado, garantido por sua onipotência, de fazer muitos filhos, para pertencerem à sua família. Deus cria os céus e a terra, irmãos. No capítulo 3, nós vemos que o homem cai, Deus não foi pego de surpresa, senão nós não creríamos que ele é onisciente, conhece todas as coisas, ele não está preso a tempo. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Aqui nós vemos o Senhor mostrando já em Gênesis que ele faria uma separação entre 2 povos. Capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabemos que este da descendência é o Cristo. Mas o Senhor disse que colocaria uma inimizade. A descendência da serpente aqui agora veio uma condenação para a serpente animal e aqui também para Satanás. Que diz que o Senhor ia colocar inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Por isso, Cristo ali em João vai dizer para aqueles montes, né, de escribas e fariseus que estavam ali, que batiam no peito dizendo que eram filhos de Deus, porque eram filhos de Abraão, tinha as leis, aquela coisa toda. O Senhor fala, não, vocês são filhos do diabo. Porque vocês fazem o que Satanás fez desde o princípio. Ainda no livro de 1 João, quando João trata do amor entre os irmãos, de cada um suprir a necessidade dos seus irmãos, do amor prático, obrigado, ele vai falar que não sejais como Caim, que era do maligno. Entende, irmãos? Aí em Gênesis o Senhor disse que haveria de separar agora esses descendentes de Adão e de Eva, 2 povos. O povo de Deus, que é escolhido por ele, aí ele inicia esse chamamento com Abraão. Traz Abraão de uma terra e diz, de ti farei uma grande nação, e em ti abençoarei serão benditas todas as nações da terra. Então o Senhor escolhe Abraão, dali vem as 12 tribos, e esse povo começa a ser perseguido já pelos outros povos, né? Falando de igreja agora, né, de um modo geral, como o povo de Deus separado desde lá do princípio. Então começa agora a haver perseguição. Esses povos agora começam a perseguir o povo do Senhor, porque é um povo separado, escolhido, primeiramente para que o nome deles fosse conhecido. Para isso que o Senhor nos chamou, sempre para glorificar o teu nome. Por isso nós somos chamados hoje como igreja, né, povo agora da nova aliança, para sermos testemunhas de Cristo. Como diz em Apocalipse, e mesmo assim eles não negaram a palavra de Deus e nem o testemunho de Jesus Cristo. Esse é o povo de Deus, essa é a igreja, é onde vai e glorifica o Senhor. E testemunha, Cristo veio, ele morreu por mim. É isso que a fé testifica dentro de nós. Por isso nós somos todos anunciadores deste evangelho, para que o Senhor seja glorificado, porque o Pai enviou o seu Filho. E segundo a sua palavra se cumpriu. Então aqui nós vemos essa separação entre 2 povos. E o Senhor já coloca aqui já em Gênesis. Colocarei inimizade. É inimizade mesmo. Até hoje. Né? Esse mundo nos odeia. Mas glória a Deus que o Senhor
habita dentro de nós. Esse Deus todo glorioso. Ele garante a nossa salvação pelo selar do Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele diz assim, não ficai mais com medo, porque eu não dei para vocês um espírito agora para vocês ficarem atemorizados novamente, mas um espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Ou seja, ao invés de medo de um Deus que é santo e de fato está irado com a humanidade, ao invés de medo da sua justa condenação, ele fala, não, vocês creram, meu filho já foi condenado no lugar de vocês, então agora vocês podem me chamar de Abba, Pai. Qualquer momento que vocês estiverem, qualquer lugar que vocês estiverem, vocês podem, deitado de joelho, falar, Paizinho querido, como tu és maravilhoso. Nós temos essa intimidade. Isso sim que devemos tomar posse, porque somos filhos de Deus, irmãos, e temos essa maravilhosa graça e bênção de chegarmos à presença do nosso Senhor em todo momento. Não ficar mais com medo, porque Romanos 5:1 vai dizer que o sangue de Cristo já nos justificou e retirou a inimizade, nós agora temos paz com Deus. Então que o Senhor venha nos fazer cada vez mais íntimos da sua presença maravilhosa. E além do mais, Ele habita dentro de nós. E Ele nos leva a exaltá-lo e a glorificá-lo. Passando bastante para frente, irmãos, queria que os irmãos abrissem agora o livro de Salmos, capítulo 8, por gentileza. Perdão, capítulo 2, versículo 8, livro de Salmos. Salmos, capítulo 2, 6, versículo de 6 a 8, e depois versículo 12 também. Salmo 2, de 6 a 8, vai dizer assim, esse é um salmo messiânico, né? Deus toma Davi ali de uma forma gloriosa. Diz assim, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Deus Pai, aqui a Bíblia narra uma conversa de Deus Pai com Deus Filho. Primeiro ele fala, eu estabeleci o meu rei sobre o meu monte, são sobre o meu povo. Atrás ele vai falar da devassidão, da decadência dos ímpios, reis e governantes. Eles querem se desatar os seus selos, eles querem totalmente se desamarrar da palavra de Deus. Porque isso os impede de viver nessa depravação que eles... Porque aqui está o ensinamento do Senhor. Para que nós possamos viver bem e viemos a glorificá-lo. Então os homens ímpios, no início do capítulo 12, vai dizer que eles começam a blasfemar contra o Senhor e contra o seu ungido. E é isso que as nações, na verdade, querem, irmãos. Nós estamos vendo hoje cada vez mais sendo retirada a palavra de Deus, qualquer tipo de coisa ligada às Escrituras, sendo arrancada das lideranças dos governos, porque é isso que eles querem. Mas, voltando um pouquinho no versículo 4, diz assim, ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles, porque esse é o Deus eterno. E lá do alto governa todas as coisas. E sabe que os homens não são nada. Mas ele diz, eu, porém, versículo 6 novamente, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, já declarando que o filho haveria de nascer. Já dizendo de algo que veio lá na frente, porque ele é eterno, tudo para ele é como agora, irmãos. E no 8 diz, pede-me, te darei as nações por herança. Nós vemos que a igreja é um presente de Deus Pai a Deus Filho. Porque Deus Pai não queria que o seu único filho fosse apenas um unigênito, mas se tornasse também o primogênito. Versículo 12. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. E o Senhor até hoje ainda está proclamando através dos seus filhos. Beijai o filho, honrai o Filho de Deus, porque dentro em breve vai se inflamar sua ira. Cristo veio para julgar agora. Então venham, se arrependam dos seus maus caminhos, porque bem-aventurados todos os que nele se refugiam.
João 6. Então aqui nós vemos o pai declarando a Deus Filho: pede-me, te darei as nações por herança. Eu te darei muitos irmãos. João 6, irmãos. Capítulo 41. 41 ao 44. João 6. João 6, versículo 41 ao 44. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desce do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Cristo aqui está confirmando mais uma vez que é Deus Pai que vai levar aqueles que ele conheceu de antemão, que ele predestinou, com esse propósito de ser transformado em imagem do seu Filho e ser transformado em filhos de Deus, em muitos irmãos para Cristo. Jesus fala: nenhum de vós que estão aí agora argumentando com seus pensamentos, murmurando, nenhum de vocês poderão vir a mim se o Pai não me trouxer. Então nós vemos no enredo da história Deus fazendo uma separação entre dois povos. Um vai ser perseguido pelo outro, a descendência da serpente, aqueles que pertencem a esse mundo caído, que vivem no mal, perseguem os filhos de Deus. Haverá essa perseguição, ela acontece. Né? Vemos ali em Salmos 2, uma declaração de Deus Pai a Deus Filho: pede-me, te darei as nações como herança. E aqui nós vemos Cristo também confirmando que de fato é o Pai que escolhe e traz a Ele, para que possa se tornar então um filho de Deus, para que possa então se tornar uma nova criatura, né? Somente pelo sangue do Cordeiro, somente através desse caminho que o Pai predeterminou lá atrás, para que nós viéssemos a passar por ele, para então cumprirmos o propósito eterno de nos tornarmos filhos dele também. E nós vamos ver esse propósito agora se confirmando em Apocalipse capítulo 5, irmãos. É glorioso demais isso aqui. Capítulo 5 de Apocalipse. Vamos ler o versículo de 1 até 10. Ao mesmo tempo que Deus Pai nos dá seu Filho, também era necessário que ele nos comprasse. Porque nós não poderíamos jamais adentrar a presença de um Deus que é santo e santo nesse corpo pecaminoso. Então Cristo ele nos compra para garantir essa transformação do nosso corpo no último dia. Diz assim, capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu olhava e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Glória a Deus, nós vamos reinar sobre essa terra, irmãos, mas sobre os novos céus e nova terra. Essa terra ainda existe, porque o Senhor ainda não
atraiu todos os seus filhos, todos aqueles que vão ser chamados por esse seu propósito eterno. Então, Cristo aqui, por causa da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário, ele se tornou digno de pegar das mãos de Deus Pai aquele livro. Esse livro selado por dentro e por fora, naquela época, né, poderia ser um documento de propriedade ou casamento e também uma herança. Acreditamos que, de fato, era o pai dando uma herança ao seu filho. Só que era necessário que ele morresse e pagasse o preço por causa dos nossos pecados, para que ele pudesse, então, abrir aquele livro. E com o seu sangue derramado, o Cordeiro agora comprou para o seu Deus e Pai pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Então aqui se concretizou o propósito de Deus. Aleluia. Só ainda não chegou no fim, irmãos, porque ainda tem muitos eleitos por aí afora ainda que vão nascer, né? O Senhor que sabe, né? Para que então acabe tudo. Ou não é isso que a igreja aguarda? A vinda do Filho de Deus, né? E vai acabar com tudo, irmãos. Aqui está muito lindo, mas ainda vai ser muito mais lindo. Vai ser pleno, né? Ou seja, a glória do Senhor vai nos suprir por completo. Será uma glória plena. Lá não vai precisar de sol, não vai ter sul, não vai ter leste. Somente aquele que é o amado da nossa alma. Por isso é maravilhoso a comunhão dos santos, né? Parece que nos mostra um pouquinho, uma pequena fração do que vai ser na eternidade. Deus Pai já habita em nós, na comunhão Ele está, através da sua palavra Ele ministra o nosso coração, né? Isso aqui já é maravilhoso, mas é algo que vai ser levado para a eternidade, e lá sim vai ser pleno, né? De uma vez por todas. E não poderia terminar, a palavra de Deus só vai se tornando cada vez mais gloriosa, mais maravilhosa. Sem falar da preciosidade desse povo para Deus. É o que nós vamos ver em Apocalipse capítulo 21. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo de 9 a 14, depois 19 e 21. Apocalipse capítulo 21, irmãos. Versículos de 9 a 14, primeiramente. Amém? Então, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos, 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu. Então, lembre bem que a Jerusalém é a noiva e a esposa do cordeiro. É o povo de Deus. Isso já joga por terra qualquer tipo de pensamento, que aquilo é parede, é pérola, é rua de ouro. Não, está falando da igreja, da noiva. É muito claro o texto, né? O texto é muito explicativo. Continuando. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima. Olha o que é a igreja para o Senhor, o que é o seu povo para Ele. É comparado aqui, João tem a visão de uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Então, João tem uma visão ali de que havia 12 portas nessa cidade espiritual, que é o povo de Deus, que é essa nova Jerusalém que vai descer dos céus, que é a noiva e que é a esposa. E em cima de cada uma dessas portas havia o nome de cada uma das tribos. Isso está relatando, irmãos, justamente o povo eleito do Senhor na velha aliança, né? Que foram alcançados pela escolha do Senhor lá, as 12 tribos de Israel. E depois ele continua, versículo 13. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E estavam sobre este os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Fala da igreja agora na nova aliança. Após Cristo derramar o seu sangue e anunciar os seus apóstolos para que viesse a pregar em todas as nações. E nós fazemos parte desse povo aqui. Então, 12 fundamentos, e cada um desses fundamentos havia o nome de um apóstolo. Ou seja, aqueles que anunciaram o evangelho do Senhor.
Aqueles que nos trouxe até a comunhão do Senhor, até essa família de muitos filhos. Versículo 19 a 21 agora. Vai falar sobre agora a beleza, a preciosidade dessa noiva que é adornada para o Senhor. Versículo 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Então aqui fala que cada um desses fundamentos, eles eram a comparação da sua maravilhosa, posso dizer, para Deus é tão precioso cada um desses seus eleitos, desses seus filhos, que para Deus isso é tão precioso, ou mais precioso do que qualquer pedra preciosa. Por isso ele usa 12 pedras, ele pega tudo que ele criou, irmãos, de mais precioso, de mais lindo, de mais resplandecente que nós podemos imaginar. E ele compara aqui a sua igreja. Porque a igreja do Senhor ela é mais preciosa do que toda a sua criação. Porque Deus tinha um propósito eterno de nos fazer uma família de muitos filhos, para que o seu unigênito filho se tornasse também o primogênito filho. Veja bem que é tudo por causa do seu povo, irmãos. Tudo foi feito por causa disso, irmãos, por causa desse propósito eterno do Senhor. Versículo 21. Isso. As 12 portas que nós vemos lá atrás, cada uma delas tem o nome de uma das tribos, das 12 tribos. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessa porta de uma só pérola. Consegue imaginar uma pérola do tamanho de uma porta? O máximo que a gente vê é o tamanho de uma bola de gude, né? E a ostra tem que ser algo daí muito gigante. Então o que o Senhor está dizendo aqui, irmãos? Que a noiva dele, a nova Jerusalém que vai descer dos céus, contém aquilo que para o Senhor é de mais precioso, sobre todas as coisas, irmãos. Por isso ouro, prata, esmeralda, pérola, isso não é nada para o Senhor. Mas ele usa aquilo que os nossos olhos conhecem de precioso para comparar, para dizer para nós, olha o que é. Tudo isso junto para o Senhor não chega perto ainda da preciosidade que nós temos para ele. Amém. Todos os eleitos, todos que foram chamados segundo o seu propósito, todos que foram conhecidos por ele antes da criação do mundo, todo esse corpo daqueles que o Senhor escolheu para se tornar, juntamente com o seu primeiro filho, também seus filhos. Entende? Por isso que o Senhor sacrificou o seu único filho. Por isso a obra da igreja, que a igreja anuncia, ela é gloriosa e é majestosa. E Paulo vai dizer em Romanos 1,16 que eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Então o que há de mais precioso nessa terra? A igreja do Senhor. Amém. O que há de mais poderoso? O evangelho do Senhor. Amém. Porque ele é capaz de perfurar o nosso coração que é duro e transformá-lo de dentro para fora em uma nova criatura. O Senhor faz conosco na salvação como ele fez com Paulo. Nos derruba do cavalo. Nos mostra quem nós somos. Nós vamos para o pó. Dizendo, Senhor, quem és tu, Senhor? Como disse Paulo, né? E ele fala, eu sou Jesus, aquele que se entregou na cruz por você. Então, o evangelho chega até nós e nos transformou. E nos tira de uma criação totalmente sem perspectiva nenhuma, sem nenhum futuro, sem nenhuma esperança sobre o que vai vir após a nossa morte, e nos torna seus filhos, assegurando a nossa salvação pela obra de Cristo há mais de 2000 anos atrás. É nela que nós cremos, né? E ela é suficiente, porque Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, esse é o tamanho da nossa salvação. Esse é o propósito mais maravilhoso, glorioso de todos, de Deus Pai revelado na sua palavra. Porque ele abrange toda a Escritura, desde o início até o fim. Porque é por isso que o Senhor criou os céus e terra, irmãos, para fazer de nós muitos filhos, semelhantes ao seu primeiro filho, para que ele se tornasse também o primogênito. Amém? Pai Santo, bendito seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o Senhor da nossa salvação.
E nós não podemos sondar o tamanho da sua grandeza, mas o pouco que a sua palavra se revela sobre a sua pessoa, Senhor, nos deixa totalmente atônitos, Senhor. Nos deixa maravilhados, Senhor. Pai, como o Senhor nos amou. Pois Jeremias vai dizer que com amor eterno o Senhor nos amou e com misericórdia nos atraiu, Senhor. Porque quando o Senhor revela a nossa miséria e o nosso pecado, nós nos sentimos indignos, Senhor, de nos levantar do pó e chamar o Senhor de nosso Pai. Mas o Senhor faz como teu filho Jesus fez após ter sido morto e ressurreto. Ele foi atrás de Pedro e os demais irmãos. Assim o Senhor veio até o nosso encontro e disse: todo o sacrifício já foi feito na cruz, nenhuma condenação há. Agora o Senhor nos torna, então, filhos teus, e temos agora essa maravilhosa bênção de adentrar a sua presença e declarar: Abba, Pai, Paizinho querido, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque tu deste o teu único filho para morrer em nosso lugar. O Senhor sacrificou o seu filho naquela cruz, mostrando como nós somos preciosos para o Senhor. E o que de há mais maravilhoso para o Senhor é a sua igreja. Por isso o Senhor garante que as nossas necessidades todas seriam supridas. Por isso o Senhor diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque o cuidado do Senhor conosco é eterno. Aleluia. É garantido por sua palavra, que é fiel, Senhor. Oh, Senhor, que possamos andar cada vez mais confiantes na sua palavra, para que essas demais coisas, Senhor, cada vez mais possamos descansar, que o Senhor cuidará delas, e venhamos a nos aprofundar, nos apegar a isso que é de mais glorioso, que é a tua presença na nossa vida, Senhor. Quer andarmos aos teus pés, Senhor, quer lermos a sua bendita palavra, para que a nossa vida, então, já que o Senhor provou que ela é tão preciosa para ti, venha ser cada vez mais, Senhor, cada vez mais possamos usá-la para a glória do teu nome. Como diz Timóteo, a sua palavra nos torna apto para toda boa obra, que a sua palavra continue a nos conformar à imagem de Cristo, a nos transformar, Senhor, porque tu és maravilhoso, tu és o nosso Deus eterno, e por isso nós celebramos a comunhão dos santos ainda mais um dia aqui, Senhor. Certo de que mais cedo ou mais tarde, nós não sabemos o dia e nem a hora, mas quando o Senhor alcançar todos aqueles que o Senhor conheceu de antemão, haverá de vir o fim. Aleluia! E a nova Jerusalém vai descer dos céus. E habitaremos em novos céus, em nova terra. E estaremos para sempre com o Senhor. E nós seremos o teu povo, e tu serás o nosso Deus. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Te agradecemos mais uma vez, Senhor. Se exaltado por esses dias aqui em nós, Senhor. Fale o nosso coração. Agora que saímos um pouco dos nossos afazeres lá de baixo, Senhor, que possamos aproveitar mais da comunhão com os irmãos e da comunhão com o Senhor. Pai, graças te damos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode ser, Senhor.